Olá, sejam bem-vindos a este devocional. Eu sou a Thalita Cunha e o tema do nosso devocional de hoje é vergonha e culpa. O texto que nós iremos meditar está no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 7, e a palavra do Senhor diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, duas consequências imediatas que ocorrem quando nós caímos no pecado, e aqui a palavra de Deus ilustra isso muito bem, porque logo que Adão e Eva pecaram, consequentemente, eles sentiram vergonha e culpa. Primeiro, eles sentiram a vergonha por terem desobedecido a ordem de Deus de não comer o fruto proibido. E como consequência, os olhos dos dois se abriram. E claro, aqui o texto ele não está se referindo aos olhos físicos, mas sim os olhos de suas consciência. Eles agora passaram a enxergar claramente a tolice e a perversidade da qual eles haviam cometido, ao se rebelarem contra Deus. Além disso, a sua nudez física, da qual não se envergonhava anteriormente, agora os enchia de constrangimento, simbolizando o seu sentimento de culpa diante de Deus. Mas apesar deles terem confessado o seu pecado, aparentemente, eles não perceberam as implicações disso tudo, já que acharam que poderiam cobrir a sua vergonha com um patético avental de folhas de figueira. O segundo expediente a quem Adão e Eva recorreram foi jogar a culpa um no outro. Adão culpou Eva por ter lhe dado o fruto e foi mais longe, culpando também a Deus por ter lhe dado Eva como sua companheira. E quando Deus perguntou a Eva o que ela havia feito, ela também culpou a serpente por tê-la enganado. Vergonha e culpa são desculpas bastante atuais e nós fazemos isso e muito bem. E muitas vezes a gente até acaba se tornando especialista nisso, né? Em arranjar desculpas para tentar diminuir o nosso sentimento de vergonha e culpa diante dos outros. Aí tem aquelas famosas desculpinhas, né? Que a gente também acaba aqui se utilizando, como eu nasci assim. Dizemos, foi os meus pais que me criaram desse jeito, né? Ou ainda assim a gente pode até, né, falar, eu já ouvi pessoas dizerem, né? Minha família é assim, fazer o quê? Né? Eu não tenho culpa disso. Entretanto, queridos, assumir as responsabilidades pelas escolhas que fazemos é um aspecto fundamental da nossa humanidade feito à imagem de Deus. Podemos concordar ou não com isso, mas nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos e decidimos fazer. Ainda que que a gente possa ter sido enganados, tentados, ainda que uma armadilha tivesse sido feita, criada para nos pegar, o Senhor nos deu, colocou dentro de nós autoridade sobre todas as coisas. Deus nos fez, nos criou para dominar todas as coisas e não ser dominado por coisa alguma. Então, muitas vezes a gente inverte isso, né, e permite ser dominado por qualquer coisa, pessoas, até mesmo, né, pela tentação. E temos um poder em Deus de dominar sobre tudo, mas isso a gente só consegue de fato estar nessa realidade quando nós estamos posicionados em Deus. Do contrário, queridos, nós não temos força por conta da natureza da qual nós herdamos de Adão, né? Uma natureza caída, corrupta, inclinada a pecar. A nossa natureza, a natureza adâmica, ela é totalmente contrária a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Quando nós nos inclinamos a Deus, a sua palavra e a
fazer a sua vontade, acredite, isso não é uma escolha sua. Isso não é você sendo bonzinho, agindo dessa forma, não. Existe a ação do Espírito de Deus sobre você. O poder de Deus está sobre você. E é Ele que está te levando ou te conduzindo ou te enchendo de força para construir um caminho que te aproxima ainda mais dele. Do contrário, nós nos perdemos, nós estamos totalmente perdidos por conta da nossa natureza, dessa natureza que faz parte de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem um conflito do qual ele fica diante dessas duas naturezas, porque uma pede para ele fazer algo e ele não faz, e a outra pede para que ele não faça algo e isso ele faz, né? E aquilo que ele deveria fazer e não faz é o que Deus gostaria que ele fizesse, e aquilo que ele faz e não era que ele deveria fazer é o que Deus não quer que ele faça. Então há uma briga dentro, né? E aí ele fala: quem me livrará desse corpo, dessa minha morte? Qual corpo ele estava falando? Da sua natureza humana. Então, essa briga, esse conflito, ele existe e ele atua permanentemente na nossa vida. Ainda que a gente tenha aceitado Jesus, entregue a nossa vida ao Senhor, a gente vai sempre viver com esse conflito. Qual dessas duas naturezas irá vencer? Aquela que nós mais alimentarmos. Então, por exemplo, se eu ficar mais tempo nas redes sociais, na televisão, distraindo, alimentando, né, a minha carne com distrações que não agregam, não constroem, não me aproxima de Deus, provavelmente a minha natureza adâmica, ela vai estar mais forte, portanto, mais desejosa pelas coisas que não agradam a Deus. Porém, se eu me dedicar mais em oração, na leitura da palavra, na comunhão com o Senhor, né, eu vou estar alimentando a natureza divina. Então, essa natureza divina, ela vai predominar sobre mim, ela vai matar, sufocar as minhas vontades, os desejos da minha carne. E assim eu conseguirei viver uma vida que agrada a Deus, fazendo aquilo que é a vontade dele, cumprindo aquilo que ele deseja que eu cumpra, vivendo a vida que ele tem de fato para mim. Amados, e falando, parece que é fácil, mas não é fácil. É difícil, é muito difícil. A gente precisa muito das misericórdias do Senhor. A nossa oração a Deus, a gente precisa suplicar muito pelas suas misericórdias. A gente precisa muito da ação dele na nossa vida. Precisamos da ajuda de Deus para enfrentar os principais inimigos que nós temos. O primeiro deles é a nossa natureza adâmica, a natureza caída, ou seja, nós mesmos, né? O nosso velho homem, a velha natureza. Segundo, o mundo, porque o mundo ele tem uma forte influência, uma forte ação nas nossas vidas, né? Então tem um impacto também da influência do mundo sobre a nossa vida. E por último, Satanás, né? Por último, Satanás. A gente fica mais nessa guerra entre o mundo e a nossa natureza. Satanás, ele age, mas ele precisa muito dessas duas áreas, né? Dessas duas alternativas aí, do mundo e da nossa natureza. A nossa natureza, Satanás precisa conhecer quais são os seus desejos, as suas vontades, e ele vai agir em detrimento disso. Ele sabe quais são as suas fraquezas, então toda a ação dele vai ser em torno dessa realidade para tentar fazer você cair. E o mundo, ele tem um poder de sedução. Satanás, ele usa dessa estratégia do mundo para poder nos seduzir. Aí vem as amizades, né? Os convites e tantas outras coisas. Como um chamariz, né? Como um convite mesmo para a gente se permitir, né? Viver isso
Ah, vai ser feliz, vamos curtir, né? O que tem de mais? A gente tem que viver, ser feliz também. Então são enganos. E Satanás, ele só vai enganar você dentro daquilo que ele sabe que ele pode te enganar. Ele conhece as suas fraquezas. Então a gente precisa sempre estar nus diante de Deus e mostrar para ele quais são essas fraquezas e pedir a ele ajuda. Nós temos que ser os primeiros a reconhecer quais são as nossas fraquezas e pedir ajuda ao Senhor, ajuda ao Espírito Santo. Somente Ele é capaz de nos transformar. Nós não temos esse poder, essa capacidade, ainda que a gente se esforce. Nós não conseguimos. Se nós pudéssemos, não precisaria Jesus ter vindo. Nós seríamos capazes de cumprir os 613 mandamentos que existem na Bíblia. Mas por que Jesus veio? Porque nem os 10 mandamentos a gente dá conta. Imagina os 613. Impossível, né? Então ele precisou vir para que ele pudesse criar um caminho de conexão do qual o Espírito dele em nós pudesse ter poder e atuação em nossas vidas. E aí sim a gente conseguir, de fato, vencer tudo isso. Amém? Vamos orar agora? Pai, te damos graças uma vez mais por este momento de devocional. Em especial, te damos graças por Cristo Jesus, o corpo e o sangue entregue para a nossa redenção, para a nossa restauração e para a remissão dos nossos pecados, do qual, Senhor, nenhum de nós poderia estar em sua presença se não fosse pelas suas muitas misericórdias. Te suplico, Senhor, que nos presenteie com espírito de sabedoria e revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados e que conheçamos o teu supremo propósito. E que tudo aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos no precioso nome do seu Filho, Jesus, do qual vive e reina para todo sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.